Graça e paz, uma boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos felizes, espero que todos estejam firmados em Deus, que sempre foi, é e sempre será a nossa esperança, o nosso lugar seguro, onde nós encontramos sustento para as nossas vidas em todas as áreas dela. Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero que da mesma forma que Ele falou comigo, Ele possa falar com você nesse momento. E para isso eu quero ler com você 5 versículos da palavra do semeador que se encontra em Marcos, no capítulo 4. O primeiro versículo que eu quero ler com você é o versículo 3, que diz o seguinte: ouçam, o semeador saiu a semear. Versículo 5: enquanto lançava a semente, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Preste atenção, porque não tinha raiz, aquela planta se secou. Versículo 16, quando Jesus ali ele já começa a explicar essa parábola para os seus discípulos, ele diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Versículo 17, todavia, visto que não tem raiz, preste atenção novamente, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então eu quero começar essa tarde, esse momento de meditação, essa palavra com você, falando um pouco da semente. Nesse mesmo texto de Marcos capítulo 4, no versículo 14, vemos aqui o autor desse livro dizendo que a semente é a palavra de Deus. Logo, querido, que se a semente é a palavra de Deus, então nós temos o entendimento, nós podemos entender que na semente não há defeito. Ao contrário, a semente ela é perfeita, a semente ela é viva, a semente é eficaz, a semente é incorruptível, não há defeito algum na semente. A semente sempre foi, ela é e sempre será perfeita e poderosa. Então nesse momento eu quero falar a você sobre ter raízes, perceba que no texto onde nós lemos de Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que esta planta ela não produziu fruto, ela não cresceu, ela não suportou a tribulação e nem a perseguição. Não foi por causa do solo, embora que a Bíblia diz que o solo ele era muito pedregoso, que havia pouca terra, mas não foi por causa do solo. A Bíblia diz que ela não cresceu, ela não germinou, ela não frutificou. A Bíblia diz que quando o sol veio, queimou aquela planta, foi porque ela não tinha raízes em si mesmos. Então eu quero fazer um breve entendimento biológico de qual é a função da raiz na planta. A principal função da raiz é a absorção dos nutrientes minerais, é conduzir a água à planta, sendo que no solo também ela é responsável pela fixação do vegetal no solo, ela é responsável pela fixação da planta no solo. Então entendemos que a raiz é de suma importância para a vida de uma planta. E lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim, no versículo 6 e versículo 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Querido, o grande desafio para toda pessoa, para todo ser humano, não é receber Jesus,
mas é continuar vivendo nele todos os dias da sua vida. Então continuem a viver nele. Versículo 7: enraizados e edificados nele, firmados na fé. Só existe uma maneira para que a gente possa viver em Deus, se nós formos de fato enraizados e edificados nele, firmados na fé. Também entendemos que no reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus, em Deus, para permanecermos nele, necessitamos de raízes. Querido, e as nossas raízes, elas não podem ser superficiais, mas elas precisam ser profundas, elas precisam ir profundas em Deus, pois se assim for, quando o vento vier, quando a tempestade, a tormenta, quando o dia ruim vier, quando a notícia indesejável vier sobre nós, nós não seremos abalados, nós continuaremos em Deus por causa das nossas raízes, que não são superficiais, mas elas são profundas em Deus. Entenda outra coisa nessa tarde. A palavra de Deus em João, no capítulo 15, no versículo 8, diz que o Pai é glorificado pelo fato de darmos muitos frutos. Preste atenção, o Pai, Deus, Ele é glorificado pelo fato de eu e você darmos muitos frutos, e assim as pessoas, elas saberão que nós somos discípulos de Cristo. A raiz, querido, ela não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. A raiz, ela permanece abaixo da terra, oculta, aonde ninguém vê, mas é ela que sustenta e alimenta a árvore. As suas raízes, querido, ninguém está vendo, ninguém a vê, ninguém enxerga, mas eu quero te dizer que são as suas raízes que estão sustentando você em Deus hoje, no momento em que você vive. São as suas raízes que estão alimentando você no momento que você vive. Eu quero dizer que se suas raízes forem rasas, que se você não tiver raiz, você não permanecerá em Deus nesse momento. Então deixe com que as suas raízes vão profunda em Deus, que elas alcancem lugares profundos em Deus, aonde elas trazem alimento para o nosso corpo, alimento para o nosso espírito. Então a raiz, ela não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz, e nós só glorificaremos a Deus, ao nosso Pai na nossa vida, através dos nossos frutos. Então, diante de tudo isso, que nós possamos nesse tempo continuar enraizados no Senhor e produzindo frutos, para que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Tenha raízes, permaneça enraizado, edificado no Senhor, na fé, porque só assim sairemos de tudo isso mais fortes, mais cheios de Deus e mais cheios de vida. Que essa palavra possa falar ao seu coração da mesma forma que falou ao meu, que ela possa falar ao seu espírito da mesma forma que falou ao meu, e que você seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus.